Olá! Começando mais um Falando de Saúde. O nosso convidado de hoje será o Dr. Marcelo Rezende. Você pediu para que falássemos com ele sobre colonoscopia? Você terá a entrevista. Dr. Marcelo Rezende, satisfação em tê-lo aqui no Falando de Saúde, como vai? Obrigado novamente pelo convite e estamos aqui para tentar ajudar alguma coisa. Doutor, hoje o nosso tema neste momento será sobre colonoscopia. Sim. Os pacientes têm medo, têm receio e acabam fugindo. Isto ocorre, doutor? Ocorre. Nós tivemos até conversando recentemente, numa outra entrevista, sobre os procedimentos endoscópicos, mas eu achei interessante a gente conversar especificamente sobre colonoscopia, porque assim, existe um medo muito grande na população, mas é realmente aonde a gente tem observado um impacto maior em que nós conseguimos salvar vidas. Então assim, quando você fizer 50 anos de idade, você deve procurar auxílio médico para realizar o seu exame de prevenção de câncer de intestino. Para quem tem histórico familiar de câncer de intestino, a gente recomenda um exame a cada 5 anos, acima dos 50 anos. E para quem não tem histórico, é um a cada 10 anos. Nós utilizamos, via de regra, uma margem de 10 anos. Então, se o familiar acometido for mais jovem, tipo uma pessoa aos 40 anos de idade tem um tumor, os familiares atingidos, a partir dos 30, já começam a realizar exame. Então, assim, agora, é um exame que o pessoal tem medo da realização desse exame. Medo pelo preparo, medo pela vergonha que é a situação, medo pelo procedimento em si, dos riscos do procedimento, as perfurações de intestino, os problemas de sedação. E se sabe que é um exame que tem uma margem de risco, contudo essa margem de risco é muito baixa. Eu costumo explicar para os meus pacientes, Cláudia, que se a medicina fosse perfeita, médico não morria, parente de médico não morria, e todos nós vamos ter, algum dia, o Pai Celestial nos chama. Sim. E nós vamos. Então, o que o médico pode fazer? Procurar o caminho de menor risco, é isso que nós fazemos. E a colonoscopia é o caminho de menor risco para quem fez 50 anos. Doutor, eu observo que é uma questão também de educação familiar, porque se tem alguém na família que fez e que orienta os demais que é tranquilo, que é seguro, os demais da família farão, né, doutor? Existe esse lado, também existe o outro lado, que é aquelas pessoas que tiveram dificuldade e aí os familiares acabam tendo receio de vir fazer. Mas o que a gente coloca? Se você procurar um profissional capacitado, titulado e que vai realizar o exame com toda a qualidade, conforto e respeito, você vai fazer um exame muito seguro. E o outro lado, que é o lado do risco de permanecer com a doença, é que é uma coisa hoje muito nítida. Se fez 50 anos, 10 a 15% dos pacientes têm pólipos do intestino. Se você atingir 60 anos, 20 a 25% dos pacientes terão pólipos no intestino. E esses pólipos encontrados em colonoscopia serão retirados, impedindo de progredir para o câncer. Doutor, o que é preocupante é que, por exemplo, no início o paciente quase não tem sintomas, né? Por isso que ele até se esquiva em fazer o exame. E de repente, quando surgem os sintomas, se torna muito mais complicado tratar esse paciente, né? Em geral, quando o paciente é sintomático, ele já tem uma fase avançada de tumor. Então é isso exatamente que quer se evitar. Por isso o exame de prevenção. Tomara que você realize o exame que não tenha nada. Você não tem característica genética para ter o tumor e aí 10 anos depois você vai repetir o seu exame. Contudo, se você for um dos 10 a 15% que aos 50 anos tem o pólipo, você vai ser muito beneficiado de tirar esse pólipo e não deixar isso evoluir. Você não vai para cirurgia, quimioterapia, radioterapia, que é muito mais desgastante do que o procedimento em si. Doutor, é verdade que câncer não dói? Aliás, é uma pergunta que nós recebemos inúmeras. Isso é verdade? Numa fase inicial, normalmente ele é assintomático. Né? Em fases mais avançadas é que ele começa a provocar as complicações, tipo obstrução, sangramento, perfuração, dor. Então, assim, numa fase inicial, que é a fase que a gente pretende a fazer o diagnóstico dos nossos pacientes, porque um câncer, numa fase inicial, a maioria deles a gente consegue curar. Contudo, numa fase avançada, a gente perde essa oportunidade. Doutor, tem também aquele paciente que ele faz o exame e de repente ele teve uma complicação, uma perfuração, alguma coisa. Isto ocorre no exame? Ocorre, Cláudia. Graças a Deus eu faço isso há 30 anos e eu nunca tive uma perfuração de intestino. Certo.
Mas assim, isso é uma complicação citada, sim, que pode ocorrer seja pela própria condução do aparelho, seja pelo uso das alças de polipectomia, e você retira com bisturi elétrico, então muitas vezes, principalmente os pólipos acima de 1 centímetro, você retira com bisturi elétrico e aí você pode correr risco de queimar a parede do intestino e ocorrer a perfuração. Isso faz parte do risco. O que eu posso deixar muito claro é que o risco disso ocorrer é muito menor do que o risco de ter pólipos no intestino e evoluindo para o câncer. Então, o que o médico vai procurando? O caminho de menor risco, simplesmente é isso. Doutor, ocorreu uma perfuração, qual que é o procedimento depois que tem que ser feito com esse paciente? Depende da perfuração. O médico vai ter que acompanhar, ele tem que fazer o diagnóstico precoce. Sim. Existem tratamentos conservadores, sem cirurgia, e existem certas situações que é necessária a intervenção, que pode ser desde a videolaparoscopia até o procedimento operatório convencional. Isso depende do caso. Mas assim, são sempre situações que demandam toda uma assistência médica, internamento, acompanhamento de perto, porque são pacientes potencialmente graves. Doutor, o paciente com 50 anos, ele faz a colonoscopia. Existe aí uma pesquisa, um índice de a quantas 100 pessoas tem uma pessoa que já começa aí um tratamento, uma cirurgia, que de repente o doutor salva a vida desse paciente? Existe isso? Então, os dados são mais ou menos esses que eu te falei. A pessoa atingiu 50 anos, 10 a 15% vão ter pólipos. Esse é o maior grosso número. Esse sim, paciente tirando o pólipo, ele impede de evoluir. O que acontece é que você sabe que na literatura é que 80% dos tumores vêm desses pólipos. Infelizmente, 20% dos tumores o médico não consegue fazer prevenção ainda. São chamados cânceres de novo, que são cânceres mais agressivos, que crescem da parede do intestino, da parede plana do intestino e não dos pólipos. E isso dificulta muito o diagnóstico. Nós temos conseguido hoje, com aparelhos mais modernos, com mais qualidade de imagem, com médicos mais treinados, a gente tem conseguido fazer diagnóstico, inclusive das lesões planas hoje. Né? Então isso, com novas técnicas de retirada dessas lesões, a gente consegue salvar mais vidas. Mas assim, a medicina está evoluindo e até está evoluindo bastante, cresce rapidamente. Eu costumo fazer periodicamente um período de reciclagem. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, recentemente tirei 2 meses para ficar estudando e estudei especificamente a endoscopia, no qual foi o meu doutorado, a endoscopia digestiva. Fui ao Einstein, fui ao IRCAD, que é um centro de treinamento do Rio de Janeiro, para fomentar esse tipo de coisa, quer dizer, melhorar a qualidade de atendimento que a gente pode prestar à população. E o médico tem que estar sempre estudando. Se ele parar de estudar, ele desatualiza. Mas é uma função muito gratificante. Poder ajudar as pessoas é muito bom. Se o doutor tivesse que escolher hoje uma nova profissão, seria médico novamente? Eu voltaria a fazer medicina. Eu espero que o Brasil trilhe campos e um mundo melhor para a gente, que as coisas mudem, seja qual for o caminho que a população decida, a gente tem que respeitar isso, mas que seja o caminho do bem. Doutor Marcelo Rezende, muito obrigada. É sempre uma satisfação receber o doutor aqui, diante aí de uma agenda tão concorrida que o doutor tem. Muito obrigada. Obrigado, atenção novamente, e em outra oportunidade estaremos aqui de novo, sempre que chamados. Um abraço a todos. Obrigada, doutor. E a você que nos acompanhou em mais este Falando de Saúde. Viu? Não é tão difícil fazer a colonoscopia, lembrando sempre que ela pode salvar a sua vida. Não esqueçam, tem dúvidas? Procura o médico e agenda uma consulta. Obrigada e até o próximo.